Olá, irmãos, boa noite para vocês. Domingão de carnaval, né? A galera hoje preferiu o culto de manhã, viu? De manhã aqui tinha bastante gente. E agora tá dando para ver que todo mundo folgou, né? O mundo é dos espertos, tô ligado nessa parada aí. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre como Deus tem nos chamado para sermos administradores daquilo que recebemos dele, as riquezas de Deus que foram colocadas na nossa vida, para que a gente pudesse, no final, prestar contas a ele. No final, a gente pudesse chegar diante daquele que nos fez ricos em absolutamente tudo, e a gente poder agora devolver a Deus aquilo que nós recebemos, sem usar disso de uma maneira adequada, que glorifique a Deus e que cumpra a sua vontade, ou então a gente pode viver verdadeiramente como filho, excedendo aquilo que um servo inútil faz, né? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nós falamos na semana passada, e também nos pequenos grupos ao longo dessa semana, sobre como as riquezas de Deus depositadas na nossa vida, elas não se resumem a dinheiro, né? Muita gente está envenenado com essa questão do dinheiro, muita gente acha que ser rico em Deus é receber uma quantia monetária, mas é muito mais do que isso, né? Deus tem nos dado a nossa vida, o nosso tempo, a possibilidade de permanecermos vivos. Deus tem colocado na nossa vida inteligência, possibilidades. Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá força. E tudo isso para quê? Todas essas riquezas que são depositadas por Deus na nossa vida devem ser devidamente administradas. No final das contas, o que vai fazer uma separação entre quem é verdadeiramente de Deus e quem não é como nós administramos aquilo que nós recebemos. O tema de hoje, aquilo que a gente vai estar falando ao longo dessa semana, tanto aqui quanto nos pequenos grupos, é não apenas sobre como somos administradores, mas em função de que Deus deseja que nós administremos tudo. Porque se Deus deposita em nós uma determinada riqueza, qual seria a expectativa plantada na nossa vida? Já parou para pensar nisso? Então Deus vem, Ele coloca algo na sua vida, o que Deus está querendo? E é curioso você pensar a respeito disso, porque se Deus quisesse que uma determinada quantia, que poderia ser monetária ou não, rendesse alguma coisa verdadeiramente valiosa, eu creio que o último lugar que Deus estaria interessado em aplicar o seu recurso é na vida de um ser humano. Por quê? Porque nós, não somos sempre fiéis e nem sempre correspondemos àquilo que é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos os recursos que foram depositados como riquezas na nossa vida, e eu gosto sempre de enfatizar que dinheiro é a parte mais barata dessa história, então toda vez que eu falar de riqueza aqui, coloca dinheiro como talvez a última das coisas, né? E pense nas demais, e tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Agora, Deus deposita isso não com uma expectativa, ou seja, Deus não está esperando do geleia uma coisa que se Ele não fizer, Deus vai se frustrar, muito pelo contrário. Deus trabalha com esperança, e a diferença entre esperança e expectativa é que a expectativa funciona meio com prazo. A gente vira e fala assim, eu espero que o meu irmão faça isso, isso e isso. E se ele não fizer algo, então na minha vida vai gerar decepção. Deus não tem decepções a nosso respeito. Deus não espera absolutamente nada de nós nesta perspectiva. Deus é aquele que não apenas deposita suas riquezas em nós, mas pela sua palavra nos dá a possibilidade de que nós nos tornemos tudo aquilo que a vontade do Pai trabalhou para ser. No final das contas, Deus trabalha mais com a esperança do que com a expectativa, porque Ele vai esperar o quanto for necessário até que a sua vontade se cumpra, e a vontade de Deus em nós se cumpre sempre. Agora, irmãos, se nós estamos nos distanciando daquilo que a palavra de Deus traz para nós, vale a reflexão. Será que verdadeiramente somos de Deus? Porque quem é de Deus caminha no caminho de Deus. Quem é de Deus busca conhecer mais ainda a vontade de Deus. Quem é de Deus não precisa fazer alguma coisa para ser, mas faz pela consciência de que foi chamado por Deus, porque já é. Olha a diferença das coisas, né? Nós então, irmãos, não somos apenas administradores de recursos, mas nós somos chamados por Deus para administrar tudo que nós recebemos em função daquilo que Deus deseja. Então não é sobre como eu sou um banco,
mas sobre como eu sou algo que mobiliza a riqueza que foi aplicada na minha vida, de modo a glorificar a Deus, principalmente nos relacionamentos e na vida dos irmãos. Abra sua Bíblia, se você trouxe Bíblia, em Gálatas, capítulo 4, do verso 1. Um texto que fala exatamente sobre este desafio na nossa vida. Gálatas, capítulo 4, verso 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que esse texto está apontando para nós, irmãos? De que agora nós não somos apenas servos administradores. O que Deus deseja é que nós possamos deixar de nos relacionar com Ele, simplesmente a partir de mandamentos, a partir de regras, mas que seja formado em nós a consciência de filho. O texto aqui bate pesado, né? Ele diz basicamente que um filho, enquanto ele é menor, enquanto ele é criança, enquanto ele ainda não alcançou o seu entendimento para poder ser livre dos seus tutores, ele em nada é diferente de um servo. Ele só faz aquilo que é mandado. E criança é bem desse jeito, né? Criança só faz aquilo que é mandado. Agora, nós não fomos chamados para termos a nossa fé infantilizada. Nós fomos chamados por Deus para que a gente também não seja apenas servos de Deus. Nós fomos chamados por Ele para que possamos assumir essa vocação de sermos filhos. E um filho é alguém que está profundamente comprometido com a vontade do Pai. Imagina Deus, o conselho da Trindade, reunido desde antes da fundação do mundo, e então eles planejam a criação do homem. Deus nunca foi pego de surpresa, então sabia-se que no final das contas, o homem iria, pelas condições, ceder à tentação e pecar. O plano não foi frustrado, muito pelo contrário, o plano de Deus nunca foi formar um planeta cheio de Adões, o plano de Deus era formar um céu cheio de Cristos, então tudo estava lá sendo colocado na mesa. E o que exemplifica este entendimento de filho é exatamente a postura de Cristo Jesus. É obviamente que esse diálogo é fictício, mas ele representa bem como as verdades bíblicas se apresentam para nós em toda a Escritura. Está lá sentado na mesa, Pai, Filho e Espírito Santo, e diante daquele planejamento acerca da vida da humanidade, então o filho vira para o pai, sabendo que o homem vai pecar, sabendo que o homem vai se distanciar de Deus, que o homem vai buscar sua própria vontade, ao invés de buscar aquela vontade que é perfeita, e o filho então vira para todos que estão na mesa ali e diz assim: relaxa, o problema é meu. Ou seja, ele se responsabiliza. E eu tenho certeza que naquele momento a alegria do pai foi completa. E é exatamente por isso que em mais de uma ocasião, na Escritura, a gente vê Deus falando com aquela voz sobrenatural, né? O céu se rasga, vem aquela voz e fala: este é o meu filho amado, que me dá alegria em tudo que faz. O que nós estamos sendo chamados por Deus então para viver, irmãos? Não é apenas discernirmos os que são as riquezas espirituais. Não é apenas discernir o que nós temos recebido da parte de Deus. É a gente entender que a maneira pela qual nós administramos o que temos recebido pode fazer com que a gente dê muita alegria ao Pai ou não. Isso é que faz separação entre ser filho e não ser filho. Olha o tamanho da complicação. Então faça as contas agora na sua vida e pensa comigo. Você está vivendo uma fé infantilizada? Que vive apenas com base naquilo que está sendo mandado? E é fácil a gente se prender apenas a mandamento. Porque o mandamento, ele é meio óbvio. Se eu disser para você assim, dá dízimo. Se eu disser para você, não vê pornografia. Se eu disser para você, não minta. Se eu disser para você, venha ao culto toda semana. Meus irmãos, tudo isso é para pessoas que ainda estão infantilizadas no seu entendimento. Quando a gente amadurece, nós excedemos todas essas regras por consciência, porque nós buscamos fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. E aquilo que é segundo essa nova consciência que nós recebemos. Faça as contas na sua vida agora e pense um pouquinho. Você está se relacionando com Deus a partir de regras, a partir de ritos, a partir de cultos, ou você está verdadeiramente vivendo um esforço
por conhecer a vontade dele. Se você conhecer a vontade de Deus, naturalmente vai haver um conflito na sua existência, porque a sua vontade vai entrar em choque com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente não viva mais para nós mesmos, mas que nós vivamos uns para com os outros. A questão, então, é que não somos apenas administradores de tudo que nós recebemos. Nós temos também o dever de sermos despenseiros. E essa palavra é interessante, embora ela é bem fora de uso, né? Porque o administrador, ele é diferente do dispenseiro por uma simples razão. O administrador é aquele que reconhece a riqueza, é aquele que trabalha a riqueza, mas o despenseiro é aquele que tem o dever de repartir a riqueza. É aquele que tem o dever de fazer com que aquilo que foi confiado nas nossas mãos chegue no lugar onde aquele que é o Senhor de todas as coisas deseja. Agora, olha só o problema. Da onde vem essa palavra, irmãos? Despenseiro. Já parou para pensar nisso? Negócio louco, né? Na casa da gente sempre tem um lugar lá onde você guarda comida. Esse lugar a gente chama de despensa, né? A palavra despenseiro vem exatamente dessa ideia de dispensa. Agora, o sentido de dispensa, se você procurar aqui nos dicionários bíblicos, como que essa palavra foi aplicada no Novo Testamento, você vai ver que é bem diferente talvez do que a gente está acostumado. O dispenseiro não é uma pessoa que cuida de um lugar onde ele guardou tudo que recebeu e agora ele pode ou não repartir com outros. É mais do que isso. A etimologia da palavra trabalha a seguinte ideia, que o despenseiro é uma pessoa que faz caridade com a generosidade alheia. Olha o tamanho do problema. O despenseiro é uma pessoa que faz caridade com a generosidade alheia. Então, ser um dispenseiro de Deus não é receber riquezas e, segundo o meu entendimento, eu abrir a porta da despensa ou não para que o outro possa se alimentar. Ser um dispenseiro é ter a consciência de que todas as riquezas que foram confiadas a nós, insistindo mais uma vez, da qual o dinheiro talvez seja menos importante, mas todas as riquezas, elas foram confiadas a nós, mas elas não são nossas. E alcançar esse entendimento, viu, meus irmãos, desobstrui um tanto de coisa na nossa existência. Porque a gente para de considerar o nosso tempo como se fosse nosso. Tempo, vida, é dádiva de Deus. A gente para de considerar a nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, nossa mãe, nosso pai, como se fossem nossos. E entende que eles são dádiva de Deus. Ou seja, é de Deus e nós precisamos tratá-los como coisas de Deus, como coisas importantes de Deus. Da mesma maneira o dinheiro, da mesma maneira os recursos que a gente tem, a nossa casa, o nosso carro, ou qualquer outra coisa que venha passar pela nossa mão. Tudo isso é dádiva de Deus. E então, quando eu reparto aquilo que eu tenho recebido, quando eu dou a carona para alguém, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, porque todas as dádivas de Deus que foram depositadas na minha vida, elas são de Deus. E se elas são de Deus, eu estou fazendo caridade com a generosidade alheia, é de Deus. Essa semana a gente estava fazendo uma mudança lá, né, do Rafa, tal, as paradas, e a gente estava rindo disso. Porque a gente prega, né, continuamente dizendo assim, irmãos, para que Deus inventou a caminhonete? Né? E a gente adora, enche a boca para falar, né? Deus deu a caminhonete para a gente poder fazer mudança. Porque para que você precisa de um carro desse tamanho, se não para carregar a mudança dos irmãos, né? E aí a gente estava lamentando, não de ter que carregar a mudança, porque no final a gente ia carregar uma, acabou carregando foi duas, né? Porque apareceu mais uma ali no meio. A nossa crise é de como é que o peixe morre pela boca, né? Como é que a gente prega as coisas e depois a gente é cobrado em cada uma dessas palavras. Para nós isso é privilégio. Mas será que a gente consegue entender isso em todas as esferas da nossa existência? Sobre como em cada coisa que Deus tem nos feito rico, porque aquilo que você tem e eu não tenho, seja lá o que for, meu irmão, a sua riqueza tem como dever suprir a minha necessidade. É para isso que nós somos chamados, é para isso que somos despenseiros de Deus. Então, quando eu pego aquilo que eu recebi, eu uso em favor do meu irmão, que de repente está precisando, eu estou fazendo, praticando a generosidade, eu estou praticando a caridade com a generosidade de Deus, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Se a gente entender isso, meus irmãos, muda completamente a nossa relação com todas as coisas. E aí o que a gente estava pensando enquanto fazia a mudança lá, né, falando assim, se já pensou se Deus cobrasse toda vez que alguém fala assim, ó Senhor, isso aqui é do Senhor, do jeito que às vezes parece que está cobrando da nossa vida, né?
É louco isso, né? Saibam que no último dia tudo será cobrado. Então cuidado com aquele adesivo que a gente cola, né, no vidro de trás do carro lá, propriedade exclusiva do Senhor. Porque parece que é propriedade exclusiva do Senhor, mas na hora do Senhor pedir o carro para carregar os irmãos, para qualquer circunstância, a gente começa a sempre botar empecilhos, né? E tem uns pior, que coloca ela assim, foi Deus que me deu, e embaixo ele põe outro, vende-se, né? Então cuidado, foi Deus que te deu mesmo? Agora ele te deu para quê, né? Ah, Deus me deu para administrar. De fato, isso é uma verdade. Mas para administrar em função de quê? Obviamente, irmãos, quando a gente está falando até de questões monetárias, não há crise alguma. Nós temos que entender que mesmo o dinheiro ou todas as outras coisas que passam pela nossa mão, isso são, obviamente, presentes de Deus. Isso são coisas que as oportunidades, o trabalho, a circunstância acabam colocando na nossa existência. E tudo isso também pode e deve ser usado para a glória de Deus. Tudo isso precisa ser colocado diante da nossa maneira de viver, de modo que as pessoas olhem para como nós nos relacionamos com a vida e venham a agradecer a Deus e não agradecer a nós mesmos. Um outro texto que fala sobre essa questão de ser despenseiro, de ser aquele que faz a caridade com a generosidade alheia, é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 4. Abra lá, vamos ler também, para a gente ter uma compreensão um pouquinho maior sobre isso. É interessante essa palavra despenseiro, porque ela ocorre em várias circunstâncias na Escritura. 1 Coríntios, capítulo 4, do comecinho aqui. Diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Isso aqui é um chamado para um clero especial? Isso aqui é um chamado para os pastores? Isso aqui é chamado para os missionários? Não, isso aqui é um chamado para todo cristão. Nós somos chamados para serem aqueles que ministram os mistérios de Deus. E aqueles que são despenseiros dos mistérios de Deus. Porque se Deus quisesse te dar ciência de todas as coisas, ou se Ele quisesse resolver todos os seus problemas, como a gente continuamente tem falado aqui, o mais óbvio seria Deus te levar logo para o céu. Aí você estando no céu não teria mais problema, você vai ter toda a ciência, toda a dor vai cessar, não vai ter mais problema com a sua família, nem nada do tipo. Está tudo resolvido. Agora, se Deus nos mantém aqui vivos, com certeza não é por nós mesmos. Porque nós estamos partindo do pressuposto aqui que estamos resolvidos em Cristo Jesus. Nós estamos apenas aguardando ansiosamente o dia que o Senhor vai voltar ou o dia que o Senhor vai nos chamar para estar com Ele. Mas estando aqui, como nós vivemos? Conscientes de que fomos chamados para ministrar o que recebemos, somos despenseiros de Deus para a vida uns dos outros ou de maneira egoísta? Infelizmente, as igrejas têm se lotado de pessoas que estão apenas buscando aquilo que podem receber. As virtudes que podem acrescentar alguma coisa na minha cobiça, no meu egoísmo, ou amortizar a minha necessidade. E é curioso sobre como todos nós fomos chamados para administrarmos as riquezas de Deus na vida uns dos outros. E falar sobre riqueza é engraçado, irmãos, porque a gente às vezes vai exceder o conceito de ter, o conceito de posse, quando a gente fala de riqueza de Deus. Porque nem tudo é riqueza na expressão monetária. Por exemplo, se você sabe tocar violão e eu não sei mesmo, então provavelmente você é rico em alguma coisa que eu sou miserável. Eu comprei um violão já faz uns 12 anos. E aí eu pensei assim, não, eu vou aprender a tocar 3 acordes para eu enganar. Porque eu não tenho pretensão de ser uma pessoa que vai tocar no louvor. Eu só quero quando tiver uma fogueira, sabe, naquela da madrugada, saber cantar 2 do Legião Urbana, uma do Palavra Antiga e uma do Ramones. Se eu souber cantar essas 4 músicas, eu cumpri o meu propósito de existência na Terra. Mas acredite, eu estou esse tempo todo com esse violão e eu não sei tocar nada. Já tentei aprender com os vídeos no YouTube, eu sou burro para essas coisas, velho. E de repente você pega uns caras que é burro com um tanto de coisa, o cara vai olhar para o violão e falar assim, não, velho, não é possível que você não consegue aprender esse negócio. Não, eu não consigo. Então perceba como as riquezas de Deus que foram depositadas na nossa vida, elas transcendem todas essas coisas monetárias. Elas são riquezas que podem ser percebidas em diversas circunstâncias. Precisamos então assumir um compromisso de como dispenseiros do Senhor e entender que Deus deve ser glorificado. Nós ministramos agora
os mistérios de Deus. E o mistério de Deus é que nós fomos chamados por Ele, todos nós somos uma tradução visível de quem Deus é, e à medida em que a gente trabalha na vida uns dos outros, nós vamos conhecendo mais a Deus. Porque Deus, você quer ver Deus, olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Só que você precisa ter o olhar adequado, porque tem que ter uma peneira ali, para que você não veja aquilo que é a carne. O sangue de Cristo colocado sobre a vida de qualquer homem ou mulher faz com que a gente possa ver Deus na vida dessa pessoa. E o texto continua aqui, 1 Coríntios 4. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então não é só a consciência de que nós recebemos coisas, não é só a consciência de que nós agora temos o dever de ministrar isso na vida uns dos outros, mas mais do que isso, é a consciência de que nós precisamos ser encontrados como pessoas fiéis. O que é ser fiel, meu irmão? Ser fiel é ministrar, às vezes, aquilo que a pessoa não quer receber como ministração na sua vida. Deus vai falar com você, Deus vai te dar ciência sobre isso. O pastor Paulo Júnior até usava um exemplo muito interessante de fidelidade, né? Que ele fala assim, ó, imagina uma fita métrica para você medir sua cintura, né? É triste esse negócio, é a coisa mais desgraçada que existe. Quando a fita então vai ficando pequena, a tristeza aumenta, né? Agora, o que seria uma fita fiel? Uma fita fiel é que se eu medir a minha cintura e eu colocar ela depois em qualquer trena para ver o comprimento dela, cada medida marcada ali corresponde de fato ao centímetro, ou ao que isso significa na prática. Agora, existe a fita leal, que é diferente da fita fiel. A fita leal seria a gente pegar uma fita métrica feita de elástico. Pensa que beleza. Então eu pego e estico ela aqui assim, ela é leal, ela se molda aquilo que é a minha realidade. E aí ela dá exatamente a medida que eu gostaria que desse. Exatamente como a gente faz no Facebook uns com os outros, já percebeu? Né? Principalmente as mulheres. Vai lá, posta uma foto e às vezes ela está uma baranga desgraçada, porque ela é uma baranga. Né? E aí o que todo mundo fala? Fala assim, ai amiga, tá linda, né? Gente, que complicação, né? Por que a gente mente uns para os outros? Os homens é mais legal, porque o homem nunca fala que o outro está lindo, a não ser que seja zoeira mesmo, né? Nós somos leais demais uns aos outros, mas nós fomos chamados por Deus para sermos fiéis. E como despenseiros daquilo que nós recebemos, mais ainda. Isso significa que a riqueza que eu preciso repartir com meu irmão não é apenas aquilo que ele quer receber, não é apenas aquilo que ele acha que precisa receber, mas é tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, que está de acordo com a vontade de Deus, que está expresso na palavra de Deus e que Ele necessita receber. Porque é muito fácil eu jogar a balança fora, eu nunca mais colocar uma fita métrica ao meu redor, ou eu simplesmente não passar na frente do espelho e fingir que está tudo bem. Nós fomos chamados para ministrar as virtudes que recebemos na vida uns dos outros. Olha a complicação. Então fomos chamados para sermos encontrados fiéis. A nossa maneira de viver e nos relacionarmos com as coisas precisa traduzir fidelidade. Deus tem que olhar para nós e no final dizer assim, este é um servo bom e fiel. Este é um filho. Porque o que é um filho? O filho é aquele que não fica apenas naquilo que foi mandado. O filho é aquele que ganha consciência do que é a vontade do Pai e ele excede o mandamento em tudo que faz. De modo que o Pai no último dia, ao olhar para nós, dirá, estes são verdadeiramente os meus filhos que trazem alegria em tudo que fazem. Resumindo, irmãos, será que conseguimos separar na nossa existência o quanto a gente tem se dedicado à filantropia, ao invés de se dedicar à solidariedade? Até a gente estava falando sobre isso no pequeno grupo essa semana. Qual que é a diferença? A filantropia é sobre como que eu me esforço para repartir alguma coisa com o outro, sem necessariamente eu ter um envolvimento com o outro. E a solidariedade é sobre como nós repartimos da nossa vida, nos solidarizando com as situações e muitas vezes repartindo apenas lágrimas. Um filantropo, quando ele não tem nada, ele não dá nada, porque ele não pode dar daquilo que ele não tem. E o mundo hoje adora focar no nada. Vocês já perceberam que hoje a gente se junta em causas pelo nada? Exemplo claro, sem terra. É o movimento do sem terra, é o movimento do sem teto, é o movimento do sem isso, do sem aquilo. Ou seja, o mundo sempre faz as contas a partir daquilo que a gente não tem. E nós, infelizmente, vamos sendo contaminados por isso,
achando que a filantropia é mais importante do que a solidariedade. A solidariedade vai fazer com que a gente reparta qualquer tipo de riqueza que nós temos recebido da parte de Deus, mesmo que seja o estar junto para chorar junto pelas nossas dores. Até porque é uma realidade de que Deus não vai nos poupar de todas as situações que nós desejamos ser poupados. Lembre-se que o próprio Cristo, quando estava no Getsemane, clamou em oração, e em voz alta ainda, não apenas para que os discípulos ouvissem, mas para que fosse registrado. Pai, o meu desejo é que o Senhor passe esse cálice de mim, que o Senhor me tira dessa enrascada, que o Senhor me livra de sofrer algo que eu preferia não sofrer, mas seja feita a tua vontade. Se o Pai não poupou o próprio Filho, que viveu e morreu sem pecado, que não tinha razão nenhuma para estar ali, por que nós trabalhamos a partir de um pressuposto de que nós merecemos ser perdoados? Chega a ser até mesmo hipócrita, né? Chega a ser arrogante. A gente quer se colocar como alguém que parece ter mais direito do que Jesus, como alguém que parece ser mais merecedor de alguma coisa do que Jesus. O que Jesus tinha para repartir, meus irmãos? Ele se esvaziou de absolutamente tudo. Quando Jesus vai lá e multiplica os pães e os peixes, que pães e peixes que ele está multiplicando? Olha que coisa louca. Para Jesus multiplicar o pão e o peixe, tem que aparecer um garoto que tem pão e tem peixe. O milagre, então, não está na gente ficar fazendo a conta da falta. O milagre está na gente começar a entender qual é a riqueza que nós temos recebido, que vai ser somado com aquilo que de repente parece ser a sua necessidade, e a gente vai ver a multiplicação disso tudo. Ou seja, a convicção de Jesus a respeito de quem Ele é e daquilo que é a vontade do Pai, unida a 5 pães e 2 peixinhos, produz um fruto excelente que alimenta 5.000 homens. E é muito legal você ler isso na Escritura, né? Porque vocês já viram que história de pescador sempre aumenta, né? A Marina mesmo conta que ela foi pescar, né? E vocês vão ouvir essa história um dia. E aí ela fala que ela pegou um peixe desse tamanho, né? Vou falar a real para vocês, o peixe era desse tamanho aqui, ó. Mas ela vai aumentando, e a cada vez ela vai aumentando. Aí na Bíblia não conta que o cara tinha 5 pães, uns pãozão assim, e 2 peixes, né? Não, fala 5 pães e 2 peixinhos. Então, se o bagulho já é mentido, eu imagino que esse peixinho deve ser menor do que aquilo que a gente imagina, né? Deve ser uns lambari, daqueles bem safados, que não dá nem para limpar direito para comer, só serve para fritar ou para usar de isca para outra coisa. É em cima disso que parece ser pouco que Deus trabalha o milagre. O milagre de Deus é exatamente a encarnação da solidariedade, sobre como Cristo, diante de uma situação, não foge da responsabilidade. O que Jesus fala para os seus discípulos diante daquela situação? Ele diz assim: por que vocês não alimentam toda essa multidão? E a resposta deles, às vezes, é a nossa resposta para a vida. Diz assim: como que nós vamos alimentar esse povo? Não tem pão de padaria que vai ser suficiente. Não tem dinheiro suficiente para comprar pão suficiente para alimentar esse tanto de gente. E aí Jesus vai lá e mostra que no reino de Deus as coisas são diferentes. O mais engraçado é quando Jesus manda todo mundo sentar, e aí os discípulos vão organizando as turmas, e aí de repente aparece um garoto que diz assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Às vezes é exatamente isso que nós temos na nossa vida, e nós não estamos perfeitamente alinhados com aquilo que é o desejo de Deus, de que nós possamos nos solidarizar, ou seja, colocar tudo isso se envolvendo com a vida do outro, crendo que Deus vai multiplicar os recursos, de modo a não apenas abençoar todos aqueles agora que nós assumimos a responsabilidade por Ele, mas também no final nós seremos abençoados, porque diz que no final lá sobraram muitos cestos cheios de pão. Olha que coisa louca. Então pare para pensar agora na sua vida. Como tem sido a sua postura com relação a tudo aquilo que nós cremos que é de natureza espiritual? Lembrando que todas as coisas são de natureza espiritual para quem é espiritual. Não existe uma separação entre a nossa vida secular, entre o nosso relacionamento, entre a nossa família, o nosso trabalho e as coisas de Deus. Tudo para nós é para Deus. Deus é glorificado em tudo que a gente faz. A gente sai no final do culto, vai jogar sinuca num boteco, e Deus é glorificado nisso que a gente faz. Porque tudo que a gente faz para Deus e faz bem. A gente se diverte para Deus, e a gente fala sério para Deus, a gente faz tudo que for para a glória de Deus. Então, será que assumimos essa consciência de que tudo isso que foi colocado como riqueza em nós
tem o dever de ser administrado para a glória de Deus, mas principalmente na vida do meu irmão. Como a gente também já falou em outras ocasiões, o altar em que Deus deseja receber adoração, oferta, sacrifício e todas as demais coisas, é exatamente a vida dos nossos irmãos. E é muito fácil a gente se portar de maneira irresponsável, como muitos de nós têm feito nesses dias, quando a gente começa a hipervalorizar o individualismo e dizer então que eu não tenho responsabilidade com a crise do outro. Quem nunca disse uma frase idiota dessa, né, do tipo assim, eu não sou responsável pelo que você entende, eu só sou responsável por aquilo que eu falo. Irmãos, pelo amor de Deus, se fosse para você ser responsável só por aquilo que você fala, a melhor coisa que você faria é não falar nada, calar a boca, né, porque tem dois provérbios aqui interessantes, um é que boca fechada não entra mosquito, e o segundo, que está lá em Provérbios mesmo, esse é sério, que diz que até o tolo, quando fica calado, se parece com um sábio. Não está dizendo que quem fica calado é sábio, mas está dizendo que confunde a gente. Um tolo fica calado, a gente começa até a achar que essa pessoa tem alguma inteligência. Então, vamos fingir que a gente é inteligente às vezes, se nós vamos viver verdadeiramente nesse egoísmo. Agora, se somos filhos, nós assumimos uma responsabilidade. Eu não sou responsável apenas por aquilo que eu falo. Eu devo ser responsável por como meu irmão recebe a palavra que recebe. E mais, eu sou responsável por tudo aquilo que Deus colocou como riqueza na minha vida, que poderia abençoar o outro, mas infelizmente não abençoa. Entendam, irmãos, não somos apenas administradores de recursos. Nós somos administradores de recursos em função de, em razão de. E tudo aquilo que Deus depositou na nossa vida, por mais simples que pareça, se isso não serve para abençoar todos nós, então provavelmente isso não serviria para abençoar nenhum de nós. Não se corrompa com a bênção de Deus. Não use aquilo que Deus depositou na sua vida apenas para si mesmo. Porque é exatamente nisso que nós seremos cobrados no último dia. E é triste a gente ter sementes que foram feitas não para serem comidas, mas para serem depositadas na vida uns dos outros. E a gente, de maneira medíocre, ir lá e fazer uma salada, comer a semente, e no final a gente fica sem salada e o nosso irmão também. Porque a gente vai lá e pensa pequeno demais, muito aquém do que aquilo que Deus deseja. Amém, irmãos? Então que a gente possa orar, e fazendo as contas a respeito disso tudo, pedir a Deus, clamar que Ele esteja nos trazendo iluminação de entendimento para a gente discernir quais são as riquezas que temos recebido, e mais do que isso, que Ele possa nos trazer clareza de propósito na nossa forma de viver, de modo que a gente encontre aqueles os quais Deus deseja que nós administremos o que temos recebido de Deus na vida deles. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocando na sua presença, clamamos para que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor venha tirar de nós toda a dureza do nosso coração, de modo que a gente pare de viver apenas para nós mesmos, que possamos compreender a natureza das riquezas que o Senhor tem depositado na nossa existência, e sobre como nós temos o dever de fazer com que a família seja abençoada com aquilo que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, Pai. Tira de nós a cegueira, tira de nós o egoísmo, Pai. E se necessário, se há alguma virtude, se há alguma bênção que o Senhor generosamente tem derramado sobre a nossa vida, que tem causado na nossa maneira de viver um tropeço, eu peço que o Senhor até mesmo repreenda essa prosperidade, se necessário, na nossa vida. Porque a nossa maior riqueza é te conhecer, Senhor Deus. A nossa maior riqueza é fazer parte da família do Senhor. Isso é o que nós temos de mais precioso. Todo o restante das coisas que o Senhor tem provido, que nós não sejamos egoístas, mas que possamos repartir liberalmente na vida uns dos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.